Então, amém, pessoal. Para iniciar, né? Mateus, capítulo 15, versículo 21. O texto diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, diz: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, diz: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela diz: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Então, essa mensagem, como eu já havia falado com os irmãos antes da gravação aí, ela tem um tema. Qual é o tema? Agilizando as promessas de salvação de Deus para a nossa família. Pastor, eu posso fazer isso? Eu tenho condições de agilizar as promessas de salvação de Deus para a minha família? Sim, porque isso aconteceu com essa mulher. Essa mulher, como eu já falei, ela não tinha direito a essa salvação de Deus que estava em Cristo Jesus. Ainda ela não tinha direito, nem ela nem a filha dela. Jesus iria se manifestar para os cananeus e para outros povos que havia naquela região, que era considerado gentios. Mas não seria agora. Ele primeiro teria que alimentar o povo dele, entregar o pão para Israel, que representa a salvação. Depois seria a vez desse povo, dos cananeus e de outras nações que habitavam naquela região. Mas aí, se você estudar esse texto, você vai ver que Jesus abriu uma exceção para essa mulher e para a filha dela. Jesus abriu exceção e deu a graça da salvação para ela e para a sua filha. Pois a Bíblia diz que a filha dela estava miseravelmente endemoniada. O texto diz assim, vamos lá: Partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Presta atenção aí, irmãos, que tem uma vírgula, né? Uma vírgula é uma parada. Ela, em primeiro lugar, ela pede a Jesus que tenha misericórdia dela. Quer dizer, primeiro ela buscou ajuda. É a primeira coisa que as pessoas devem fazer. Tem gente que quer buscar a salvação da família, mas ela mesma também está precisando de salvação. Quem está compreendendo aqui? Quer dizer, ela está buscando salvação da família, mas ela também precisa de salvação. Ela precisa de ajuda de Deus. Porque a gente vê muitos casos de pessoas que chegam na igreja porque estão passando por problemas familiares. Às vezes a mãe chega desesperada na igreja porque o filho está nas drogas, envolvido com coisa errada e maus caminhos. E aí ela vem para a igreja desesperada: Pastor, eu preciso de uma ajuda para o meu filho.
Meu filho está nas drogas, está perdido, está em maus caminhos. Estou vendo a hora de receber uma notícia ruim, que mataram meu filho ou que ele foi preso. Só que ela esquece que ela também precisa de salvação, que ela precisa de ajuda de Deus. Porque quando você é salvo por Deus, você se reveste de um certo poder, de uma certa autoridade. Amém? E com esse poder, com essa autoridade, irmãos, que você é revestido, ou que você recebe da parte de Deus, você vai ter forças de lutar pela sua família. A Bíblia fala lá em Efésios capítulo 6. Pode dar para o João agora o controle aí. Efésios capítulo 6, versículo 11. A Bíblia diz o seguinte, põe aí meu filho, por favor. Efésios 6, 11. A Bíblia diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares o quê? Celestiais. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Irmãos, a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas é contra os principados, as potestades, é contra as forças espirituais do mal. Quem é que leva uma pessoa para uma vida de prostituição? Quem é que leva? Não é o diabo? Não é os demônios? Então, se você vem na igreja buscar salvação para um parente que está numa vida dessa, de prostituição, de devassidão, você precisa estar revestido de toda a armadura de Deus. De toda a armadura de Deus. Significa que você precisa estar firme com Deus, compromissado com Deus, para você ter força suficiente para lutar contra o mal que domina a sua família. Quem está entendendo? Por quê, pastor? Porque tem gente que a luta dela, irmãos, a luta dela está sendo travada no campo físico. E não é para ser travado no campo físico. A luta tem que ser travada no campo espiritual. Ou seja, você precisa estar revestido de Deus, fortalecido. Você precisa estar cheio de Deus, cheio da presença do Espírito. E para isso, você precisa de Jesus. Você precisa de Cristo. Você veja que quando essa mulher veio buscar a salvação para a filha dela, ela disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Ou seja, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua força, eu preciso do teu poder. Porque aquela luta que ela estava travando, irmãos, ali, era uma luta espiritual. Lembra que ela falou depois? Minha filha está o quê? Miseravelmente endemoniada. A luta dela era espiritual. E aquilo estava deixando aquela mulher enfraquecida. Então você veja que ela, quando clama a Jesus, ela clama a Jesus para que tivesse misericórdia dela. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, porque eu já não suporto mais. Eu já estou no limite. A situação da minha filha não está fácil para mim. E eu preciso que o Senhor me ajude. Irmão, ela reconhecia que ela precisava da ajuda de Jesus,
para que ela pudesse continuar lutando pela salvação da filha dela. Quem está compreendendo o pastor está falando aqui? Você vê, em primeira mão, ela busca para ela. Ela busca socorro de Deus para ela. As pessoas precisam entender que quando elas vêm à igreja lutar por um parente, buscar a libertação de um parente, seja lá, né, esse parente, um parente distante ou um parente próximo, ela precisa ser revestida de Deus, irmãos. Precisa estar revestida de Cristo, revestida da palavra. Ou seja, ela precisa firmar um compromisso com Deus, para que ela seja, naquela hora, revestida do poder. Porque uma vez a pessoa revestida do poder de Deus, irmão, ela não vai perder a batalha contra o inferno. Ela vai batalhar, ela vai lutar contra o mal que domina a família dela, e ela vai vencer. Ela vai guerrear e ela vai vencer. Porque a verdade é uma só. A verdade é uma só. O mal domina a vida de muitas pessoas, sim ou não? Essa é uma realidade. Essa é uma grande verdade. Quem não está servindo a Deus, está servindo a quem? Ao diabo. É um fato, irmãos. Quem não serve a Deus, serve o diabo. Quem não está fazendo a vontade de Deus, está fazendo a vontade do diabo. E uma pessoa, né, que faz a vontade de Deus, que serve a Deus, que está revestido de Deus, ela tem condições de entrar numa batalha espiritual e libertar aquela outra que está escravizada pelo inferno. Quem crê assim também, levante as mãos. Ela tem essa condição. Mas se ela não estiver revestida, ela não vai ter força, ela não vai ter fé suficiente, ela não vai ter ânimo. Quem está entendendo? Ela até vai entrar na batalha, mas logo, logo o inimigo vai vencê-la. Porque o diabo, quando ele apossa da vida de uma pessoa, ele não quer soltar aquela pessoa facilmente. Não quer soltar a pessoa facilmente. Ele quer dominar a pessoa, escravizar, tornar aquela pessoa um cavalo dele. Não é fácil libertar uma pessoa, irmão. Tirar uma pessoa das garras de Satanás, tirar uma pessoa do domínio do inferno. Não é fácil libertar uma pessoa do pecado. Às vezes demora, meses, até anos, para você ver uma pessoa liberta, livre do mal, livre do pecado, e na presença de Deus. Leva tempo, irmãos. Às vezes leva até anos. Porque o inferno resiste ali em ficar, ele resiste. Ele insiste ali em ficar na vida da pessoa. Por isso que você tem que estar revestido, por isso que eu tenho que estar revestido. Por isso que nós precisamos dessa graça de Deus, dessa força de Deus, dessa unção de Deus sobre a nossa vida. Quem está travando uma batalha? Levanta as mãos aí. Muitos de vocês, eu também, nós travamos batalhas diárias. E a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados, potestades e forças espirituais do mal. Por isso que você, minha irmã, tem tanto trabalho com seu marido. Por isso que você, meu irmão, minha irmã, tem tanto trabalho com seus filhos. É porque é espiritual a coisa. Aí você precisa estar bem com Deus, precisa estar revestido. Então essa mulher, quando ela vai a Jesus, volta lá, ela vai a Jesus e ela clama a Jesus, e ela pede a Jesus: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em outras palavras, a luta está grande, a batalha está grande, a situação para mim não está fácil, a situação para mim está difícil, a luta espiritual é grande. Minha filha está numa condição aonde eu já gastei
todas as minhas forças lutando com ela. E eu preciso que o Senhor me ajude, me socorra, me dá forças. Você vê, ela vai até Jesus pedindo primeiro uma ajuda e uma força para ela. Ela pede misericórdia. Quem está entendendo? Aí você vê uma pessoa dependendo de Deus para ajudar outra pessoa. Quem é essa outra pessoa? A filha dela. E aí em seguida ela diz: tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Aí ela conta a situação toda, né? Fala a situação toda, tudo que está acontecendo com a filha dela. E aí o que é que acontece, pastor? Nessa hora que ela pede a ajuda de Jesus e abre o coração e fala o que está acontecendo também com a sua filha. O que é que acontece? Versículo seguinte, diz o que? Diz aí, ó: mas ele não lhe respondeu palavra. Ponto. Jesus não respondeu o quê? Palavra. Mas pastor, Jesus não foi mal nessa hora em ver essa mulher clamando a ele desesperadamente, pedindo a ele ajuda, socorro para ela e para a filha, e fazer de conta que não ouviu? Jesus não foi mal? Não. Jesus não foi mal. Jesus apenas estava provando a fé dessa mulher. Tem hora que a nossa fé também é provada. Quem já fez uma oração a Deus pedindo alguma coisa e a resposta não chegou de imediato? Levanta assim as mãos. Pastor, eu já orei a Deus uma certa vez, pedi algo a Deus, e era algo que eu estava precisando muito. Eu estava numa situação desesperada e estava dependendo, pastor, de uma resposta de Deus, de um milagre. E pastor, a oração que eu fiz, Deus não atendeu. Ele pode não ter atendido você naquele dia, mas Ele ouviu a sua oração. Você crê que Deus escuta as nossas orações? Existe uma diferença de Deus ouvir a oração e de Deus atender a oração. Ouvir é uma coisa e atender a necessidade é outra coisa. Há casos, né, que acontece de Deus ouvir, mas não atender naquela hora, naquele momento. Quer dizer, Ele ouviu, mas não deu resposta. Mas não se desespere não. Quando você orar a Deus e pedir a Deus qualquer bênção, qualquer favor, qualquer livramento, qualquer resposta em relação a alguma coisa, e Ele não lhe der ali a resposta que você precisa através da oração, não se desespere, porque a sua oração ela foi ouvida. Agora aguarde o momento, porque vai ter a resposta. Deus vai corresponder à sua oração. Fala para o irmão que está ao seu lado: irmão, fica tranquilo, porque Deus vai corresponder à sua oração. Irmão, você fez o pedido, você orou, não teve resposta, fica tranquilo, descanse no Senhor. Não fica com aquele pensamento: ah, pastor, Deus não me ouviu, porque se Ele tivesse me ouvido, Ele tinha me ajudado. Se Ele tivesse me ouvido, Ele teria, pastor, solucionado o meu problema. Se Ele tivesse me ouvido, pastor, Ele teria me dado uma resposta. Irmão, nem sempre a resposta chega no momento que a gente quer. Tem hora que Deus prova a nossa fé. Ele quer saber até onde você vai. Quem está compreendendo? Ele quer saber até onde você vai. Ele quer saber até onde você crê nele. Porque tem gente que desiste muito rápido. Tem gente que pede algo a Deus agora, aí ela não vê o resultado, ela já desiste daquilo. Ela já abre de mão daquilo. Ela já começa a dizer: eu acho que Deus não quer me dar isso não.
Porque se ele quisesse me dar, já tinha me dado a resposta. Não, vou desistir desse objetivo. Vou desistir aqui, né? Dessa coisa que eu quero. Não, irmão, não desista dos seus objetivos, não. Não desista dos teus alvos. Não desista dos teus objetivos. Orou hoje, pastor, orei, pedi. Mas ainda, pastor, não tive resposta. Continue clamando. Continue pedindo. Continue buscando. Continue lutando. Continue perseverando. Continue pagando o preço. Porque vai chegar o momento da bênção chegar, do milagre acontecer. Vai chegar a hora de Deus tirar a sua casa do cativeiro do pecado. Vai chegar a hora de Deus restaurar o seu casamento. Vai chegar o momento de Deus tirar a sua família da lama do pecado. Vai chegar o momento de Deus destruir dentro da sua casa as correntes que prendem a sua família no pecado. Continua firme. Continue buscando. Não fica aí triste porque ainda você não foi atendida por Deus. Essa mulher vai a Jesus, clama. Primeiro pede a ajuda de Jesus para ela. Tem misericórdia de mim. Depois ela vai e fala da situação da filha. Jesus calado estava e calado ficou e seguiu andando. Ela poderia ter ficado indignada, mas ela não ficou. Ela ficou firme. Não, vou continuar. Eu vou continuar, vou perseverar. Ele vai me abençoar. Ele vai me honrar. Essa era a fé dela. O interessante que se você estudar esse texto, você vai ver que a fé dessa mulher era uma fé muito grande. Quantas pessoas falam de fé grande, né? Elas falam mais no contexto assim, uma fé tamanho de uma montanha. Não, fé grande não é isso não. Quando elas falam de fé grande, você tem que ter uma fé grande, viu? Você tem que ter uma fé grande. Não, a fé não precisa ser grande em tamanho, não. A fé não precisa ser grande em tamanho. Até Jesus falou que a nossa fé ela tem que ser pelo menos o tamanho de um grão de quê? De mostarda. Quando Jesus falou aí para essa mulher, ó mulher, grande é a tua fé, ele falou no sentido de perseverança. Diga amém. De perseverança, não foi de tamanho, uma montanha, fé grande, não, foi de perseverança. É você crer hoje, embora está na luta, embora está em dificuldade, mas eu vou crer. Hoje não deu certo, mas eu creio que amanhã vai dar. Hoje não consegui, mas eu creio que amanhã eu vou conseguir. Hoje eu pedi e não recebi, mas amanhã eu vou receber. E continua, isso é fé. Fé que persevera, fé que luta, fé que não desiste. É a fé, né, que persevera, que nos leva a alcançar os objetivos que nós temos com Deus. Levanta a mão você que tem um objetivo, ver a sua família salva aí. Continue lutando, irmãos. Vai buscando. Tem hora que o diabo quer desanimar você. Tem hora que Satanás põe na sua cabeça, desiste. Não tem mais jeito para a sua família. Desiste. Para a sua casa não tem mais solução. Vai cuidar da sua vida espiritual. Deixa de estar perdendo tempo com a sua família que não quer nada. O diabo fala na sua mente. Você não pode dar ouvido ao diabo. Você tem que dar ouvido ao Espírito Santo. Você tem que dar ouvido à palavra de Deus que manda você prosseguir, que manda você seguir firme, que manda você perseverar, que manda você ir em frente e não parar e desistir. Ouça Deus, irmãos. Amém. Jesus não respondeu palavra, mas ela parou de clamar, ela parou de buscar, ela parou de lutar, ela parou, né, de
de desejar o que ela queria? Não, ela continuou. Aí os discípulos de Jesus, versículo aí 23, diz assim: e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram, pediram, disseram: Senhor, despede-a, que vem gritando atrás de nós. Despede essa mulher, vem gritando atrás de nós. Resposta de Jesus. E ele respondeu e disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus tinha um objetivo ali. Ele queria primeiro levar a salvação de Deus para a casa de Israel. Ou seja, ele queria primeiro saciar a fome dos filhos. Ele queria primeiro dar o pão para os filhos. O pão representa a salvação de Deus. Lembra do deserto? No deserto, quando o povo estava com fome, o que é que Deus mandou para o povo lá? Diga: pão, maná, para evitar a morte do povo. Então Jesus tinha o pão, Jesus tinha a salvação de Deus, mas não era para os cananeus ainda, era para o povo de Israel. Os primeiros que seriam alcançados por essa salvação seria o povo de Israel. Então ainda não era, escute, não era a vez dos cananeus e nem de outros povos que ali habitavam, não era a vez deles ainda. Mas essa mulher, ela estava disposta a lutar por algo que Jesus até chegou a dizer a ela que não era para ela ainda, que era salvação para a filha e para ela. Mulher, ainda não é a sua vez. O pão ainda não é para vocês. Calma, a salvação de Deus ainda não é para vocês. Deixa eu primeiro aqui saciar os filhos. Deixa eu primeiro dar o pão para os filhos, depois é para vocês. Agora não queira furar a fila, não queira forçar a barra, não queira, em outras palavras, tomar o lugar ou tomar a vez dos filhos de Israel. Ainda não é a vez de vocês, não, agora a vez é deles. Mas ela não queria saber disso. Quem está entendendo? Ela continuou buscando, lutando. Aí Jesus foi um pouco assim duro com ela. Vamos lá, o que é que Jesus falou com ela? E ele, porém, respondeu e disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Foi duro com ela. Foi ou não foi? Foi duro. Ela estava insistindo e queria, porque queria que Jesus parasse ali.